Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da nossa série de vídeos sobre matrizes e nesse vídeo nós vamos falar sobre as multiplicações de matrizes por matrizes e as matrizes inversas. Quando a gente fala na multiplicação de matriz por matriz, a gente já pensa em fazer cada elemento pelo seu correspondente na matriz do lado. E no caso do produto de matrizes, não vai ser determinado por meio desse produto, dos seus respectivos elementos. Nós vamos fazer a multiplicação das matrizes multiplicando sempre as linhas pelas colunas da matriz oposta. Então, a linha da primeira matriz pela coluna da segunda matriz. Vamos ver como isso vai funcionar. Não precisa se preocupar que vai dar tudo certo. Então, nesse primeiro exemplo, eu dou a matriz A, que tem os elementos 1, 2, 3 e 4, e a matriz B, que tem os elementos menos 1, 3, 4 e 2. E eu quero fazer a multiplicação da matriz A pela matriz B. Alinhando as duas matrizes, a matriz A e a matriz B, eu vou pegar a primeira linha da primeira matriz e multiplicar pela coluna da segunda matriz. Então, 1 vezes menos 1 e 2 vezes 4. Depois eu vou fazer a mesma coisa com a segunda coluna. Então, 1 vezes 3 e 2 vezes 2. Quando a gente fez isso, a gente está encontrando como resposta a nossa primeira linha, porque eu trabalhei com a primeira linha da primeira coluna. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda linha, o 3 e o 4. Então, o 3 e o 4, o 3 vai multiplicar o menos 1 e o 4 vai multiplicar o 4. O 3 multiplica o 3 e o 4 multiplica o 2. Então, sempre a primeira linha vai multiplicar todas as colunas da segunda matriz e a segunda linha também vai multiplicar todas as colunas da segunda matriz. Uma vez que a gente fez essa multiplicação, nós chegamos nessa situação, então nós vamos resolver as equaçõezinhas que estão aí dentro. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 2, 4. 3 vezes menos 1, menos 3, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9, e 4 vezes 2, 8. Uma vez que a gente já fez essa multiplicação, agora a gente vai somar o que sobrou. Então, menos 1 mais 8, 7. 3 mais 4, 7. Menos 3 mais 16, 13. E 9 mais 8, 17. Aí vem a pergunta. Quando eu estou trabalhando com uma multiplicação comum, se eu multiplicar 2 vezes 3, dá 6. E se eu multiplicar 3 vezes 2, também dá 6. Será que nas matrizes, se eu fizer a matriz A vezes a matriz B, vai ser igual à multiplicação da matriz B pela matriz A? Vamos ver. Nesse segundo exemplo, eu vou usar as mesmas matrizes A e B, só que agora a gente vai fazer B vezes A. Então, não esqueçam sempre de colocar as matrizes na sua posição para vocês não se perderem, tá? Então, a matriz B, menos 1, 3, 4 e 2, vezes a matriz A, 1, 2, 3 e 4. Vai ser o mesmo processo. A linha vai multiplicar a coluna. Então, a linha vai multiplicar as colunas. Então, vai ficar assim, menos 1 vezes 1 e 3 vezes 3. Menos 1 vezes 2 e 3 vezes 4. Depois, eu vou fazer o mesmo processo, só que agora com a outra coluna. Com a outra linha e com as colunas. Então, 4 vezes 2, 4 vezes 1 e 2 vezes 3. 4 vezes 2 e 2 vezes 4. E aí,
primeiro a gente resolve as multiplicações. Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1. 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes 2, menos 2. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4. E 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8. E 2 vezes 4, 8 também. E aí depois a gente soma esses elementos, que vai me dar 8, 10, 10 e 16. Então a gente pode concluir com isso que A vezes B vai ser diferente de B vezes A. Então, se o problema pedir para calcular os dois, calcule, porque vai dar diferença. No quarto exemplo, a gente vai resolver uma equação matricial. Que está aqui, ó. 3, 1, 2 menos 1 vezes A, B, C, D igual a menos 7, 2, menos 3 e menos 2. O que a gente vai fazer para conseguir resolver isso? A gente vai fazer a multiplicação como a gente estava fazendo. Então, a linha vai multiplicar as duas colunas. Em ambos os casos. Então, 3 vezes A, 3A. 1 vezes C, C. 3 vezes B, 3B. E 1 vezes D, D. 2 vezes A, 2A. E menos 1 vezes C, menos C. 2 vezes B, 2B. E menos 1 vezes D, menos D. Igual a matriz que o problema nos deu. Agora, observem que com essas informações, a gente pode gerar dois sistemas. O 3A mais C igual a menos 7, 2A menos C igual a menos 3, e o 3B mais D igual a 2, e o 2B menos D igual a menos 2. Agora a gente vai passar para o processo de resolução desses sistemas. Então, pegando o primeiro sistema, 3A mais C igual a menos 7 e 2A menos C igual a menos 3, a gente vai fazer o processo de soma das duas matrizes, das duas linhas do sistema. Então vai ficar ó, 3A mais 2A, 5A. O C cancela com o menos C. Então ficou menos 7 com menos 3, menos 10. Só isolar o A. Então vai ficar menos 10 igual a, dividido por 5, que dá menos 2. Então a gente achou o valor do A. Depois a gente vai achar o valor do B, do C. Pega uma das equações, eu vou pegar a primeira. Então 3A mais C igual a menos 7. No lugar do A eu vou substituir por menos 2. Então 3 vezes menos 2 mais C igual a menos 7. Ficou menos C mais C igual a menos 7, que vai me resultar em C igual a menos 1. Depois, a gente vai fazer o mesmo processo com o segundo sistema. Então, da mesma forma, vamos fazer o processo de soma. Então, ficou 5B igual a 0, porque o D cancela. Então, B vai ser 0 dividido por 5. O B vale 0. E aí, por fim, 3B mais D igual a 2. No lugar do B, vamos substituir por 0. Então, vai ficar D igual a 2. No final, não esqueçam sempre de montar a matriz, né? A, B, C e D, que vai me resultar em menos 2, que é o valor do A, 0, que é o valor do B, menos 1, que é o valor do C, e 2, que é o valor do D. Outra situação que vai aparecer usando a matriz, as multiplicações de matrizes, vai ser a matriz inversa. E aí, a matriz inversa é quando eu multiplico uma matriz por outra. Se eu fizer A por B ou B por A, sempre vai dar o mesmo resultado. E qual é esse resultado? Uma matriz identidade. Então, nessa notação que eu coloquei aqui para vocês, o A significa a matriz original, o A elevado a menos 1 é a matriz inversa e o I a matriz identidade. Vamos ver então um exemplo de como fazer essa matriz inversa. Então, ó, eu quero que vocês verifiquem qual é a matriz inversa da matriz 2, 1, 3 e 2.
Aí o que nós faremos? Nós vamos montar essa sequência. Observem que para qualquer exercício que vocês forem fazer, esse complemento aqui ó, não muda. Porque eu quero a matriz dada, uma matriz que eu vou descobrir qual é, igual a matriz identidade, que é essa que a gente colocou aqui no final. Lembrando que a matriz identidade é uma matriz quadrada, onde a minha diagonal principal é 1 e os outros elementos é 0. A gente viu isso em vídeos anteriores sobre as matrizes. Então, fazendo a multiplicação da matriz A com a matriz letras, vai ficar assim, ó, 2A mais C, 2B mais D, 3A mais C e 3B mais 2D, igual à matriz identidade. Com isso, a gente consegue montar os sistemas. 2A mais C igual a 1, 3A mais 2C igual a 0. 2B mais D igual a 0 e 3B mais 2D igual a 1. A partir daqui, vamos resolver o sistema. Para começar, a gente vai começar lá pelo primeiro sistema, que é o 2A mais C igual a 1, 3A mais 2C igual a 0. Então, vamos multiplicar a primeira linha por menos 2 para que eu possa cancelar o C. E aí nós vamos ficar com o sistema menos 4A menos 2C igual a menos 2. 3A mais 2C igual a 0. Observem que eu multipliquei apenas a linha de cima, tá bom? E aí a gente vai fazer o processo de soma. Quando eu fizer a soma, eu vou conseguir cancelar os meus Cs. Então, ó, menos 4A mais 3A, menos A. Menos 2 mais 0, menos 2. Aqui, os dois estão negativos. Então, o A é igual a 2. Uma vez que a gente achou o valor do A, escolhe uma das equações para achar o valor do C. Eu vou pegar a equação 2A mais C igual a 1. Mas se eu pegasse o 3A mais 2C igual a 0, ia dar o mesmo resultado, tá? Então, ó, 2 vezes 2 mais C igual a 1, porque eu substituí o A por 2. Então, ficou 4 mais C igual a 1, C é igual a 1 menos 4, C é igual a menos 3. Depois disso, nós vamos fazer o mesmo processo com o segundo sistema. Então, 2B mais D igual a 0, 3B mais 2D igual a 1. Multiplica a primeira linha por menos 2, que vai ficar menos B menos 2D igual a 0, 3B mais 2D igual a 1. Lembrando que eu multipliquei só a primeira linha. Na hora que a gente faz a soma, eu cancelo o D. Então, ficou menos B igual a 1. Ou B igual a menos 1. Uma vez que a gente achou o valor do B, substitui em uma das equações para achar o valor do D. Então, ó, 2 vezes menos 1 mais D vai ficar menos 2 mais D igual a 0. Então, D vale 2. Uma vez que a gente achou os valores de A, B, C e D, a gente monta a matriz, que vai ficar 2, menos 1, menos 3 e 2. Pessoal, agradeço a atenção de vocês até aqui. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Mas antes de ir embora, não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aí no canal. Até mais, pessoal!